beleza? Aqui é Flávio, assessoria de Química, e a gente vai dar continuidade na semana 6 ao estudo do nosso volume 2, né? Lembrando que a gente está estudando lá a tabela periódica. Agora o que a gente vai começar a ver aqui seria as propriedades dos elementos químicos, né? Nunca perca de vista que o que a gente está procurando entender aqui é a tabela periódica e a maneira como ela está organizada. Isso é fundamental, é muito interessante, né? Tem muitas coisas legais que a gente pode tentar aprender com isso. E a questão não é só você entender como é que funciona a tabela periódica, né? É você desenvolver algumas habilidades para compreender o que é uma tabela, né? E aí você pode ser um contador, você pode ser um engenheiro, você pode ser um economista, enfim. Você sempre vai ter que fazer uso de algum tipo de tabela. E quando a gente está estudando a tabela periódica, um dos objetivos pedagógicos, digamos assim, que a gente tem com tudo isso, é que você saiba interpretar e ver como é que funciona uma tabela, beleza? Vamos ver, tentar relacionar algumas informações com o que a gente tem apresentado aqui na tabela periódica. Olha aqui, por exemplo, massa atômica e a relação, né, que existe entre massa atômica e número atômico. É uma relação crescente, né? Não é exatamente linear, mas ela é uma relação crescente. O que isso está me dizendo? Que à medida que o meu número atômico vai aumentando, lembrando que aqui número atômico 1, número atômico 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. À medida que o meu número atômico aumenta, né, o meu número de massa aumenta também. Então você tem uma propriedade que ela é linear, que ela é regular, digamos assim, né? Que ela vai aumentando à medida que aumenta o número atômico. E a gente pode definir assim também como sendo uma propriedade aperiódica. Por quê? Porque ela não se repete constantemente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem outras propriedades que a gente vai estudar aqui que elas são periódicas, né? Por isso também a gente tem o nome da tabela como sendo a tabela periódica. Beleza? Uma coisa que a gente vai querer estudar aqui vai ser, por exemplo, o tamanho dos átomos, né? Isso para você acho que já vai ficar bem tranquilo. Você já viu que, à medida que os meus períodos aumentam, o meu número de níveis de energia, onde os meus elétrons estão distribuídos, ele também aumenta. Então, esse dado, que a gente não tinha explicitado isso anteriormente, mas esse dado você já tem, esse dado você já compreende, que à medida que o meu período aumenta, né, o meu número de camadas aumenta. Se o meu número de camadas aumenta, o tamanho do meu átomo também aumenta, tá? Isso em relação aos períodos. E no mesmo período, como é que isso funciona? O que está acontecendo no mesmo período? O meu número de níveis de energia permanece o mesmo. O que vai acontecendo é que eu vou colocando o maior número de elétrons nesse mesmo nível de energia. Mas outra coisa acontece também, né? O meu número atômico aumenta. Se o meu número atômico aumenta, o meu número de prótons no núcleo aumenta. Eu não sei se você se lembra, né? Mas os meus prótons, eles são carregados positivamente. A gente tem essa convenção, né? E os elétrons negativamente. Mas à medida que o meu número de prótons aumenta, por mais que o nível de energia seja o mesmo, os prótons vão atraindo esse nível de energia para ele, por causa da atração das cargas, né? Então, eu estou aumentando o número de prótons, estou aumentando o número de elétrons também. Só que a atração desses prótons vai ser bem alta, bem grande. Então, consequentemente, o meu raio atômico, o tamanho do meu átomo, ele vai diminuindo por causa da atração dos prótons pela eletrosfera, né? As coisas vão se atraindo, então esse raio vai diminuindo. Beleza? Deu para pegar essa ideia? Porque é tudo isso que a gente vai ver aqui agora nessa aula, né? Então, períodos, né? O meu volume vai aumentando. No mesmo período, aumenta o número de prótons, o meu volume vai diminuindo. Ok? Bom, pessoal, ó, então esse gráfico, claro que não precisa estrechar ele todo, né? Mas ele se refere ao raio atômico. Tá vendo como é que as propriedades, elas se repetem? Então, olha aqui o neônio. Depois do neônio, diminui, 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 aí aumenta no argônio. Diminui, 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 aumenta no criptônio, diminui, diminui. Então, ele é uma propriedade que se repete. E aí os químicos vão tentar fazer o quê? Eles medem esse raio atômico, né? Eles medem esse raio atômico por meio de uma técnica denominada difração de raio-x, que vai utilizar os átomos em estado sólido, enfim. Mas a técnica vai colocar, basicamente, vamos resumir assim, dois átomos, um do lado do outro, né? Então, eu encontro a distância entre os dois núcleos
e eu sei que a metade da distância entre esses dois núcleos é o que a gente vai chamar de raio. Assim como você viu lá na matemática, né? Coloco dois átomos um do lado do outro, meço a distância entre os núcleos, metade disso aqui é o raio, que é, em certa medida, né, é o que esse gráfico está me mostrando. Beleza? Então, olha aqui, ó. Olha, eu já tinha falado anteriormente para vocês, elementos químicos de um mesmo grupo, tá? Você percebe que o tamanho do átomo, ele está aumentando, né? Isso é compreensível. Por quê? Por causa do número de camadas que eu tenho. Aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6. Ou seja, né, nesse grupo aqui da tabela periódica, o oxigênio é menor do que o enxofre, que é menor do que o selênio, que é menor do que o telúrio, que é menor do que o polônio. Ou seja, o polônio é o maior, por quê? Porque ele tem mais níveis de energia. O oxigênio é menor, por quê? Porque ele tem menos níveis de energia. Isso é muito fácil, dá para entender, né? Porque assim, de maneira bem óbvia, não tem nenhuma, digamos assim, uma novidade em relação a isso que eu estou mostrando para vocês, né? Agora, vamos pensar numa mesma linha da tabela periódica, no mesmo período, né? Então, a gente está olhando o segundo período ali. O que está acontecendo, Flávio? Então, no grupo, a gente já viu tranquilo, vai aumentando, né? E no período, o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo. E por que está diminuindo? O que está acontecendo numa mesma linha dessa, no mesmo período? Elétrons estão sendo adicionados a uma mesma camada de valência, se você já se lembra, né? Mas no núcleo, eu também estou adicionando prótons. Lembra que eu falei para você? Eu estou adicionando prótons aqui no núcleo, por mais que eu esteja adicionando elétrons aqui também, vai ter um efeito, né? Chama na carga nuclear efetiva, enfim, são termos químicos, mas o que eu quero que você entenda? Que à medida que os prótons vão sendo adicionados aqui, eles vão atraindo a minha camada de valência. Então, os elétrons que estão ali, e essa camada vai ficando cada vez menor, né? Então, aumentando o número de prótons, pensa que é tipo um imãzinha, né? Um imãzinho. Eu aumento o número de prótons e isso vai exercendo uma maior atração, né, na minha camada. Por isso que o raio atômico ele vai diminuindo, beleza? Acho que deu para pegar a ideia, né? Então, a carga nuclear efetiva que eu tinha falado para vocês, isso não é uma coisa que você precisa assim, decorar, eu tenho que saber. Você tem que entender qual que é a tendência, o que vai acontecendo. Essa é a parte mais importante, né? Tentar entender um pouco o comportamento de um átomo e o que é a tabela periódica. Então, a carga nuclear efetiva é a atração real exercida pelos prótons sobre os elétrons de valência, né, que eu tinha falado para vocês. Essa carga corresponde à carga do núcleo, que são os prótons, menos a blindagem exercida pelos elétrons intermediários, os elétrons presentes em camadas anteriores à de valência. Então, o que ele está dizendo aí, basicamente, é a relação que existe entre o núcleo e os elétrons e como é que eles são atraídos. Aumentou o número de prótons, ele começa a atrair mais, até que ele vai para um outro período e aumenta uma camada de valência. E por isso, aí, consequentemente, o meu raio também aumenta, tá? Então, de maneira geral, a tendência do raio atômico na tabela periódica pode ser representada pelo esquema a seguir, né? Então, quem vai ter o maior raio vai ser o frâncio, né? Ele tem muitas camadas de energia, a gente pode pensar assim, e apesar de ele ter um número grande de prótons, né, naquele período específico dele no qual ele se encontra, ele é o que tem menor número de prótons, portanto, esses prótons vão exercer a menor atração, né? Então, à medida que a gente vai andando ali no período do frâncio, o raio vai diminuindo por causa dos prótons no núcleo. Beleza? Acho que deu para pegar aqui, né? E aí, agora algumas consequências de tudo isso que eu acho que também vai ser bem tranquilo, que é, por exemplo, o raio iônico. Quando eu estou falando em íon, eu estou falando em cátion, ou seja, perdeu um elétron, ou eu estou falando em ânion, ganhou um elétron, e acho que você já vai conseguir compreender tudo isso, que é bem tranquilo, né? Perder um elétron, o que vai acontecer? O raio vai diminuir, né? O raio do átomo é sempre maior que o raio do seu respectivo cátion. Perdeu o elétron, claro que o raio vai diminuir, né? Isso é bem tranquilo. E quando eu estou falando de um ânion, eu estou ganhando mais um elétron, né? O meu número de prótons continua o mesmo, tá? Só que eu botei mais elétrons. Se você botar mais elétron, é claro, né? Então o raio do átomo é sempre menor que o raio do seu respectivo ânion. Botou mais elétron, claro que, né, vai aumentar
digamos assim, a repulsão eletrostática entre os elétrons ali, enfim. Então, o seu volume atômico vai acabar ficando maior, né? Então, no fundo, tudo se resume a uma relação entre prótons e elétrons e como é que tudo isso se comporta, né? Claro, se você quiser saber um pouco mais, se aprofundar tudo isso, você pode estudar a química quântica, né? Aí é o êxtase, né? É o que é sensacional, ali é o que vale a pena você viver, né? Então ele fala assim, ó, na formação do íon negativo, ao ganhar elétron, a carga nuclear efetiva do átomo não se altera. Que é basicamente o que eu estava falando ali para vocês sobre os prótons, né? Aí tem outros detalhes intermediários ali, mas a gente vai tentar enxergar isso aí de maneira geral. Mas é parcialmente blindada, pois há uma maior repulsão entre os elétrons presentes. Isso ocasiona expansão da eletrosfera com o aumento do raio. Assim, quanto maior o número de elétrons recebido pelo átomo, maior é o raio do seu íon, né? Então tá ganhando elétron, os elétrons meio que começam a se repelir aqui, se revoltar, fica querendo ficar longe do outro. Consequentemente, você tem um aumento no volume aí do seu átomo, beleza? E aí, a gente tem mais uma questãozinha aqui, que eu acho que isso aqui é bem interessante para a gente praticar um pouquinho, né? Então, ó, observe a série dos seguintes íons isoeletrônicos. Olha só que exercício interessante, né? Então, todos têm o mesmo número de elétrons. Ó. Esse cara tem 10, 10, 10, 10. O que muda? Muda o número de prótons. E aí, se possível, eu peço que você pause o vídeo. O número de elétrons é o mesmo, tá? O que vai mudar é o número de prótons. Lembra, quanto maior o número de prótons, o que acontece com o raio? Você se lembra? Isso aqui é um exercício dinâmico, né? Digamos assim, para a gente poder pensar o que acontece. Pause o vídeo. Tente colocar em série isso daí, do maior para o menor raio. Olha só, para íons isoeletrônicos, o nível de energias é o mesmo, tá? Beleza. A diferença entre eles é somente o número atômico, isto é, a carga presente no núcleo. Portanto, quanto maior o número atômico do seu elemento, maior será a carga nuclear efetiva. Você vai entender a carga nuclear efetiva quanto a força, digamos assim, que os prótons exercem sobre a eletrosfera, beleza? Para a gente ficar bem simples. E, consequentemente, mais intensa será a atração núcleo-elétrons no último nível de energia. Dessa forma, menor será o raio do íon. Olha só a resposta aqui para vocês. Na série, tem maior raio o íon com menor número atômico. Portanto, a ordem crescente é... Quem tem o maior volume? Claro que é o oxigênio. Lembrando que todos têm o mesmo número de elétrons. Mas se aqui tem menor número de prótons... Opa! Aumentou o número de prótons, vai diminuir o meu volume atômico. Eu estou falando volume atômico, raio atômico, essas coisas estão diretamente relacionadas. É claro que você se lembra das suas aulas de matemática, né? Aumentou de novo, aumentou de novo o número de prótons, meu átomo vai diminuindo, tá? Então, o que você tem que entender? Não é decorar no íon, no cátion, enfim. Você tem que entender núcleo, eletrosfera. Aumentou, manteve o núcleo constante, aumentou o número de elétrons? Claro que vai aumentar, né? Diminuiu o número de elétrons? É claro que vai diminuir. Para um número de elétrons fixo, se eu aumentar o número de prótons aqui, né, eu posso aumentar o número de elétrons também, mas se eu aumentar o número de prótons, ele vai atraindo mais e, portanto, esse volume vai ficando menor. Acho que deu para pegar aí a ideia, mais ou menos, né? E aí, só para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho sobre energia de ionização, que pode ser definida como uma quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental, isto é, gasoso, isolado e livre da influência de átomos vizinhos. E é claro que isso tem a ver com o que a gente estava vendo até agora, né? De qual átomo vai ser mais fácil retirar um elétron? É basicamente isso que eu quero saber, né? Então isso vai depender... da minha carga nuclear efetiva, das relações que existem ali, etc. Tá? Tendência geral é essa aqui, mas deixa eu só... Ó, de maneira geral, pode-se dizer que essa propriedade é inversamente proporcional ao raio do átomo, pois quanto maior o raio atômico do elemento, então quanto mais longe está, mais afastado está seu núcleo em relação ao seu nível de energia mais externo. Então, a minha mão aqui, ó, eu estou fazendo o desenho como se você entendesse tudo isso aí, né? Mas isso aqui é um núcleo, isso aqui é a eletrosfera, onde estão meus elétrons, tá? Se meu elétron está mais longe, claro que vai ser mais fácil tirar ele daqui. Ele está sendo menos atraído por esse núcleo, tá? Se ele estiver bem pertinho, para eu tirar esse elétron, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, porque ele está sendo altamente atraído, que é basicamente o que ele está dizendo aqui. Logo, quanto mais distante do núcleo, menor é a atração entre os prótons e elétrons de valência. Então, mais distante do núcleo, menor a atração, facilitando a retirada de um elétron.
Sendo assim, menor é a energia de ionização do átomo, tá? Ao invés de você decorar isso aqui, como é que acontecem as variações, eu acho muito melhor e muito mais útil, muito mais prático você entender tudo isso aí. E eu vou te mostrar uma tabela que vai te ajudar a entender. Olha só, o sódio, tá? Pensando num único elemento químico, e aí tem a ver com essa primeira, segunda e terceira energia de ionização. Então eu tenho o sódio, tá? Eu tirei o primeiro elétron. Ele foi relativamente fácil. Agora eu vou tirar um outro. Pô, tirar um outro já vai ser muito mais difícil. O que era facinho de tirar, eu já tirei. O outro, por ter tirado um elétron, né, o que acontecia com o raio? Ele diminuía. Tirei o elétron. Então ele está sendo mais atraído pelo núcleo. Para eu tirar o segundo, vai ser mais difícil. Aí ele vai ser mais atraído. Para tirar o terceiro, vai ser mais difícil ainda. Por quê? Cada vez mais ele está sendo atraído pelo núcleo. E olha como é que o valor dessa energia aumenta. Olha para o sódio. O primeiro é 496 kJ por mol. O segundo é 4.562. Olha o sétimo, 20.000. É muito mais difícil, tá? E aí vamos pensar aqui, ó. Sódio, magnésio, alumínio, né? Sódio, magnésio, alumínio. Tá vendo? Então, para o sódio, então, como é que vai funcionar o raio atômico? À medida que eu ia andando num período, ele ia diminuindo, lembra? Então, para o sódio, vamos supor que o raio esteja aqui, para tirar esse primeiro elétron, eu tenho um certo valor que não é muito difícil. E para o magnésio? Para o magnésio já vai ficar mais difícil porque ele está mais próximo. E olha como é que esse valor aumenta também. Olha para o alumínio, ou vamos olhar para o fósforo aqui, por exemplo. Então, o que o fósforo, em relação ao sódio, o fósforo, o raio dele é muito menor, então ele está muito mais próximo do núcleo. Como ele está mais próximo do núcleo, para eu tirar esse elétron é muito mais difícil, né? Vê como é que a coisa faz sentido? Então, tudo depende do próton e dos elétrons que estão aqui em volta, né? Quanto mais próximo ou quanto mais longe. Se eu tiro o elétron, se eu coloco o elétron, é uma coisa bem dinâmica, né? Então, a ideia que eu tinha falado no começo do vídeo, você olhar para uma tabela dessa, tentar entender dinamicamente como é que isso funciona, a relação é mais ou menos essa, beleza? Beleza? Então vamos para atividades, né? Que eu sei que você quer muito. Então, na tabela a seguir, os símbolos dos elementos químicos foram substituídos por letras do alfabeto. E aqui é legal que você não precisa decorar para aprender a fazer isso aí, mas você só tem que entender algumas propriedades conforme a gente viu, tá? Ele vai pedir algumas coisas ali que a gente não viu ainda, eu vou dar uma pulada, tá? Mas aqui tem bastante informação importante, eu acho que é legal a gente fazer esse exercício. Então ele pergunta assim, com base nas propriedades periódicas, responda as questões. Qual elemento tem o menor raio atômico, né? Bom, primeira coisa que você vai pensar é períodos, né? Se eu for lá para baixo, maior período, eu vou ter muito mais níveis de energia. Então, de cara, e olha como é que fica fácil resolver isso aqui, eu iria procurar no primeiro período, que vai ter o menor raio. Pô, não tem ninguém, né? Eu vou olhar no segundo período, só tem um cara, só tem o F. Então, com certeza, eu sei que ele tem um menor raio atômico, né? E se tivesse na mesma linha do F, um outro cara aqui nessa posição, por exemplo, né? Se tivesse um cara aqui, mesmo assim o F seria menor, ele teria um menor raio atômico. Porque lembra, à medida que eu vou aumentando o número de prótons no mesmo nível, o meu átomo vai sendo mais atraído por causa do número de prótons, até que ele chega, fica o menor raio atômico ali, como é o caso do flúor, né? Qual elemento tem o maior raio atômico? É o processo exatamente inverso, né? Você vai olhar os níveis de energia primeiro. Pô, tá aumentando o tamanho do meu átomo, tá aumentando. Pô, é o A, com certeza, né? E esse aqui é o frâncio, ele tem o maior raio atômico de todos os elementos da tabela periódica. Beleza? Então, o que você tem que entender é dinamicamente isso aí, como é que isso está acontecendo. Isso não tem a ver só necessariamente com entender química, né? Mas saber interpretar uma tabela por meio das informações que ela te oferece. Que esse é o argumento principal, digamos assim, de você estudar tudo isso, né? Apesar de você talvez não gostar muito. Que elementos não são metais, né? A gente vai fazer uma revisãozinha aí, né? Lembra de divisão entre metais, não metais, tem lá os semimetais, gases nobres, hidrogênios, lantanídeos, actinóides, tudo isso a gente já viu, né? Não metais, então, seriam basicamente, colocando os caras ali à direita na sua tabela, né? O E, F e G. Que elementos são metais? Todos os outros, né? A, B, C e D. Qual elemento é o mais eletronegativo? Esse vai ser um conteúdo da nossa próxima videoaula, né? O eletronegativo tem a ver com a atração de elétrons, o cara aqui quer mais elétrons, o fominho, enfim.
Que metal alcalino terroso tem menor raio? Então, lembrando que metais alcalino terrosos são isso aqui, tá? Claro, você vai falar, mas Flávio, os grupos são divididos em 1, 2, os outros nomes não são mais utilizados. Eu sei, mas é só para você se familiarizando com isso. Quando você vê uma palavra que você desconhece, não hesite em ir procurar o termo o que ela quer dizer, né? Não fique, não sei, não adianta e tal. Vai lá e procura, que à medida que o tempo vai passando, você vai se familiarizando e aprende uma palavra nova. Olha só que legal, né? Então a gente sabe que entre o B e o C, né, o B tem menos níveis de energia, portanto, ele vai ter menor raio também, né? Qual elemento apresenta menor afinidade eletrônica? A gente não viu, né? E que elemento do quarto período apresenta a maior energia de ionização? Então, eu estou aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, entre o C e o E, né? Lembra que o C ele tem um volume maior, então o elétron está mais longe. Para eu tirar esse elétron do cara aqui é muito mais fácil, né? O E, os elétrons já estão mais perto do núcleo. Então, ele está sendo mais atraído. Para eu tirar a energia desse cara, é muito mais difícil. Consequentemente, como resposta, a gente tem o item E. Beleza? Como tarefinha, seção ali, atividades, página 25, item 3, tá? Sugestão, consulta a página 21 do seu livro didático, que você vai conseguir resolver isso aí bem tranquilo. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado. Espero que tenha ajudado e até uma próxima.